Olá, meu nome é Cíntia, sou professora de matemática e nesse vídeo vamos resolver o PET volume 4 do terceiro ano do ensino médio na semana 2. Bom, a primeira questão, ela fala que dado um copo em forma de cilindro e outro em forma cônica, de mesma base e altura, se eu vou encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes eu terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Então, tem aqui as duas figuras para vocês observarem. No caso do cilindro, o volume é calculado por πr² vezes h. Ou seja, o volume dele é definido pela área da base. Isso aqui, ó, πr², é a forma para calcular a área do círculo, que é a base aqui do cilindro. Então, é a área da base vezes a altura. No caso do cone, a forma ela é bem semelhante. Olha, πr² vezes h, mas ela é dividida por 3. Isso porque a área do cone ela vale 1/3 da área do cilindro. Então, se eu tenho aqui um cilindro e um cone que tem a mesma altura, a mesma área da base, né? Aqui fala que, olha, a base e a altura são as mesmas. Então, o raio aqui da base é igual nos dois casos. Então, a área das bases serão iguais. A altura também é igual. O que significa? Que o volume do copo ele é 3 vezes maior, né? O copo cilíndrico, ele é 3 vezes maior do que o volume do copo com essa forma cônica. Então, para eu enchendo esse e derramando o líquido aqui, já que esse aqui é 3 vezes maior o volume, eu preciso fazer essa operação por 3 vezes. Encho o copo cônico 3 vezes e viro no cilíndrico. Eu consigo encher o copo na situação, no copo cilíndrico, né? Como está pedindo aqui na questão. A questão número 2 fala que um monte de areia tem forma de um cone circular reto, cujo volume é 4π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Então, mais uma vez aqui, a gente está falando de um monte de areia que está nesse formato. Nós temos aqui a área do volume do cone, para a gente poder trabalhar. Então, a gente tem o seguinte, esse volume aqui, V, ele é igual a 4π. Um π mais ou menos. E falou aqui, o raio da base é igual a 2/3 da altura. Então, essa altura aqui, que eu vou chamar de H, e o raio, ele equivale a 2/3 do H. Eu vou usar esses dois valores aqui na fórmula. Então, o 4π vai ser igual a 2H sobre 3 ao quadrado, porque esse aqui é o valor do raio, e na fórmula a gente sabe que o raio está ao quadrado, vezes a altura, tudo isso sobre 3, que é o da fórmula aqui, né? Então, aqui a gente já pode até multiplicar cruzado aqui, olha, eu vou dizer que 2H ao quadrado é 4H ao quadrado sobre 9, né? Porque aqui o 3 também está ao quadrado. Tudo isso vezes H. Ah, e faltou um π aqui, né? Eu esqueci do π aqui, ó. Aqui, vezes π. A gente vai se livrar dele rapidinho. Tudo isso vai ser igual a 12π. Eu multipliquei cruzado aqui, então é 4 vezes 3. Como eu tenho π aqui dos dois lados, deixa eu trocar essa cor aqui, eu posso cortar, que se eu passar ele para lá dividindo, dá 1, né? Então, a gente já se livra dele, que é uma ótima ideia. Então, aqui dando continuidade, eu vou ter que 4H à terceira, porque H ao quadrado vezes H dá H à terceira, vai ser igual. Esse 9 aqui eu também já vou multiplicar pelo 12, já vou multiplicar cruzado também. Então, vai ser igual a 108. Então, continuando para cá, para a gente não embolar muito. Então, a gente vai ter que H à terceira é igual a 108 dividido por 4, que vai dar 27. Então, o H vai ser a raiz cúbica, né? Que o H está à terceira, ele vai ser a raiz cúbica de 27. A gente fatorar 27 é 3 à terceira. Então, corta aqui. A altura é
3, como está aqui na letra B. A número 3, ele fala que uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior o atum em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas. Então, uma com a altura igual a 4 e o raio igual a 6, e a outra com a altura desconhecida, então chamou de X, e o raio igual a 3, respectivamente. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o raio maior, o V1, então esse aqui é o V1, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, o V2. Essa aqui é a V2. Então, quer saber a medida da altura desconhecida. Então, nós vamos começar aqui determinando qual é o volume desse V1 aqui, esse cilindro aqui. O volume vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura que a gente já chamou aqui de 4. Então, o volume 1, ele vai ser igual... O raio é 6, então 6 ao quadrado, 36, π, vezes a altura, que é 4. Vou colocar só um pontinho aqui para multiplicação. Então, esse volume 1 aqui, ele vai ser igual a 144, 36 vezes 4. Então, 144 π. O π, ele é o número que vale 3,14, né, aproximadamente, um número irracional bem famoso, mas eu vou deixar ele aqui por enquanto, que vai ser mais fácil do que fazer a multiplicação com o número decimal. Tá? No caso do volume do segundo cilindro, da segunda embalagem, o V2, ele seria, o raio é 3, então 9π, vezes a altura, que é x e a gente não conhece. Então, tem aqui os 2 volumes. Eu posso determinar uma relação de igualdade entre eles, porque falou que o volume do maior é 6 vezes, esse volume aqui, ó, é 6 vezes maior, o do V1, é 1,6 vezes o volume do menor. Então, eu vou poder dizer que esse volume menor, o 9π vezes x, é igual a esse maior aqui, olha, 144 π. Ui, ficou péssimo. Então, temos o 144 π dividido pelo 1,6. Esse aqui, esse maior, ele não é 1,6 vezes maior que o de cá? Então, obviamente, esse aqui é 1,6 vezes menor do que o volume 1. Então, eu vou poder, esse π aqui, por isso que eu não substituí por 3,14, porque aqui a gente pode dividir, olha, π dividido por π dá 1, já livramos dele. Então, eu vou ter só que 9x vai ser igual a 144 dividido por 1,6, vai dar 90. Então, x vai ser 90 dividido por 9, né? Que letra feia. Vamos limpar isso. Então, nós vamos ter aqui o x igual a 9, igual a 10, né? 90 dividido por 9, x é igual a 10. É a altura desconhecida. Então, letra B, 10 centímetros. A questão número 4 fala que um artesão possui potes cilíndricos de tinta, cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta empilhados verticalmente com a tampa voltada para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixa organizadora com tampa em formato paralelepípedo retângulo, vendidas pelo mesmo preço e possuem as seguintes dimensões. Ou então não há diferença de preço, ele pode querer comprar e aqui melhor se encaixa para ele organizar o maior número possível dos cilindros dele e vamos ver qual caixa melhor aí se encaixa na descrição. O que a gente vai poder fazer aqui é dividir esses valores aqui, ó, esse caso aqui por 4, porque o diâmetro a gente pega, eu não sei se eu vou conseguir desenhar um cilindro. Provavelmente eu não vou conseguir, mas vamos tentar. Então, eu tenho aqui um cilindro igualzinho, idêntico. E este valor aqui, ó, deixa eu tentar fazer em cima que ficou torto. Este valor aqui, o diâmetro,
vale 4 centímetros, né? Eu tampei aqui, tá? 4 centímetros. Então, este valor aqui, ó, vale 4, né? Então, o comprimento e a largura, eu vou dividir por 4 para facilitar aqui a nossa operação. No caso da altura, eu vou ter que dividir por 6, que é a altura do cilindro. Então, vamos dividir aqui, vendo o que aqui dá, ver quantos cilindros caberia em cada um dos modelos de caixa. Aqui, por exemplo, dividindo por 4, ó, então 8 dividido por 4 daria 2, 8 por 4, 2, e 40 dividido por 6, aí vai ser o que mais se aproxima, né? Não dá a divisão exata, mas o que mais aproxima aqui seria 6. Né? Então, 6, alguma coisa, mas a gente está falando de cilindros, então o que sobra, não vou ter meio cilindro, né? Então o que sobra de espaço ficou. A gente vai pegar só a parte inteira. Então, multiplicando aqui, 2 vezes 2, 4 vezes 6, 24, caberiam 24 latas cilíndricas nessas dentro desse primeiro modelo de caixa. Vamos ver quantas que cabem nos outros. Aqui também dividindo, olha, 8 por 4 dá 2 de novo, 20 dividido por 4, 5, e o 14 dividido por 6, o que mais aproxima aí é 2. Né? A parte inteira seriam 2 caixas aí com 2 latas com 6 centímetros, é o que caberia aqui. Então, 2 vezes 5, 10, e 10 vezes 2, 20. Vocês percebem? Olha, o que eu estou fazendo é isso. Aqui, olha, eu tenho 18 centímetros de comprimento. Então, dividindo esses 18 por 4, o máximo que cabem aqui são 4 latas. Percebe? Que 4 vezes 4, 16. 16 para 18 sobram só mais 2 centímetros. Então, não caberia outra lata com comprimento 4. Então, o máximo que cabe aqui no comprimento é 4. Para a largura 5, só cabe uma lata, né? 4 aí dividido por 5 vai dar 1 e sobra um espacinho. Então, no máximo, uma lata que caberia. E no caso da 35, 35 dividido por 6, caberiam no máximo 30 latas, né? 6 vezes 5 já dá 30. Então, sobraria 5 centímetros e para caber mais um era no mínimo 6. Então, cabe aqui no máximo 5 latas. Então, 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20 também. Era o máximo de latinhas que caberia. No quarto exemplo, a gente tem 20 aqui dividido por 4 dá 5. Então, no máximo 5 latas, né? 5 potes. 12 dividido por 4 dá 3, no máximo 3 potes. E 12 dividido por 6, 2. No máximo 2 potes. Então, a gente teria que 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, aqui já cabe um pouco mais que as outras. Vamos ver se a última embalagem cabe mais que 30 potes cilíndricos desses. Então, nós teríamos aqui 24 dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. E o 14 dividido por 6, no máximo 2 latinhas. Então, a gente teria 6 vezes 2, 12. E 12 vezes 2, 24. Então, a embalagem que mais cabe é a embalagem 4. Ela caberia 30 potes desses cilíndricos. Então, é a letra D. Então, vamos resolver agora a questão número 5. Ela diz que, para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura, 2 metros de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deve comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e também mantendo a altura atual. Então, após a inauguração da cisterna, a antiga deverá ser desativada. Pediu para utilizar 3 como aproximação do π e determinar qual vai ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado. Então, eu tenho aqui um desenho muito bem feito de 2 cisternas para a gente tentar ver o que vai acontecer aqui. A cisterna original, ela tem 3 metros de altura e 2 de diâmetro, significa que o raio da base dela é 1, né? O diâmetro vale 2 vezes o raio. E eu quero saber aqui qual que deve ser o raio de uma nova cisterna que deve ter o volume de 81 metros cúbicos de água
E a altura vai ser a mesma, deve ser 3. O volume do cilindro, ele é definido por πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Então, eu tenho aqui que o raio, que eu não conheço, ao quadrado, vezes 3, que é a altura, vezes 3, que pediu para ser a aproximação do π, tem que ser igual a 81, que é o volume que espera-se que tenha essa nova cisterna. Então, nós vamos ter que R ao quadrado, vezes 3, que é o valor de π aproximado na questão, vezes 3, que é a altura, tem que ser igual a 81, tá ótimo. Então, 9R ao quadrado tem que ser igual a 81. Esse 81 vou dividir pelo 9, né? Passar dividindo. Então, o raio ao quadrado tem que ter 9. Então, logo, o raio é a raiz de 9, que é 3. O raio da nova cisterna tem que ter 3 metros. Então, se o raio da antiga tinha 1, nós temos um aumento de 2 metros no raio, né? 3 metros da nova cisterna menos 1 metro do raio da antiga. A resposta correta é a letra C, 2 metros, que foi aumentado. Próxima questão, questão número 6. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento de secagem da produção de grãos, no formato de cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. Então, a gente tem aqui, olha, um cilindro, ele tem 3 metros de raio, 12 metros de altura, e ainda está aqui sobreposto nesse silo um cone que tem o raio igual aqui de 3 metros e a altura também de 3 metros. O silo fica cheio e o transporte de grãos é feito em caminhões de carga, cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Então, utilizando 3 como aproximação de π, quer saber o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para calcular todo o volume de grãos armazenados no silo. Então, nós temos que primeiro definir qual é o volume de grãos que está armazenado aqui. Vamos começar calculando o volume desse cilindro. Então, o volume que está aqui, ele vai ser definido por 3 ao quadrado, que é o raio ao quadrado, vezes 3, que é o valor de π aproximado, vezes 12, que é a altura. A gente já viu aí que o volume do cilindro ele é raio ao quadrado vezes π vezes a altura. Então, tá aqui. Esse volume aqui, eu já vou colocar aqui a resposta, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 3, 27, e esses 27 vezes 12, 324 metros cúbicos. É o volume aqui desse cilindro. Eu também tenho que definir o volume do cone aqui em cima, né? O volume do cone, ele é 1/3 do volume do cilindro. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 metros de raio, então vai ser 9, vezes 3, que é a aproximação do π. 9, porque esse aqui é 3, lembram que a fórmula é R ao quadrado, raio ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Vezes 3, que é o valor aproximado de π, vezes 3, que é a altura. Tudo isso dividido por 3. Isso aqui para calcular a área do cone. Vou cortar aqui de uma vez para simplificar. Então, o volume desse cone aqui é 9 vezes 3, que é 27. Então, o volume total desse silo vai ser de 324 mais 27, ou seja, 351 metros cúbicos. Cada caminhão, ele transporta... Ai, que péssimo. Transporta, né? Cada caminhão transporta 20 metros cúbicos. Então, a gente aqui, dividindo, ele vai dar aqui 17, alguma coisa. Então, ele tem que fazer 17 viagens, mas como ainda sobra um pouquinho, porque essa conta aqui não é exata, ele tem que fazer mais uma viagem para transportar o que falta. Então, ele tem que fazer 18 viagens para carregar todo o volume do silo. É a letra D. A última questão fala que uma cozinheira especialista em fazer bolos utiliza uma forma no formato representado na figura. Nela, identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. As figuras são um tronco de cone e um cilindro.
Bom, o tronco de cone tem mesmo. Se eu pegar essa parte interna aqui, olha, e completar, eu tenho um cone. Eu posso fazer a mesma coisa aqui embaixo, olha. Se eu completar, eu tenho outro cone. Então, na verdade, eu não tenho aqui um tronco de cone, eu tenho dois. Não tem cilindro, um cone e o cilindro não tem cone completo, é o tronco de cone. O tronco é eu pegar um cone aqui, ó, e fazer uma secção, tirar um pedaço. Isso que sobra aqui é um tronco de cone. Os desenhos são maravilhosos, é assim mesmo. Então, a verdade, a resposta aqui seria a letra D. Não tem dois cilindros, não tem pirâmide, nós teríamos aqui dois troncos de cone. Acho que é a última questão, isso. Então, o vídeo fica por aqui, até a resolução da semana 3.